Jesus foi a verdade, ele foi a farinha da oferta e o azeite é o Espírito. E quando se mistura o Espírito com a verdade, algo tem que suceder. Quando você usar junta, isso faz o pão. Onde está sua fé? Quando sua palavra é pregada no poder, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a palavra sai com a farinha, porém você tem que misturá-la com azeite. Possivelmente seja tão somente um bocado ou umas gotas, mas seja o que for, é real. Agora, para que está isto preparado? Está preparado para a cruz. Está preparado para o sacrifício pessoal. Isto é o que você tem que fazer. Se a palavra tem sido pregada e você já tem misturado com isso o Espírito, então o sacrifício será negar qualquer coisa que seja contrária à palavra e permanecer firme nisso. O doutor lhe dirá isto e isso e aquilo, porém isso não fará nenhuma diferença. Você se manterá firme porque você sabe que foi Deus quem o disse. A farinha veio, você conseguiu o azeite e o misturou. Agora posso ouvir uma voz, depois do amanhecer, uma voz que ele fala e lhe diz: saia fora e consiga 2 gavetos. Tem notado como é que a Escritura diz? 2 gavetos? A cruz, ela tinha a farinha e o azeite, porém ela agora tem sido chamada a atuar. Não importa que tanto você tenha farinha ou de azeite, você tem que atuar. Sacrifício pessoal, 2 cavacos. Naqueles dias não tinham nada melhor para fazer fogo. Dessa forma, quando você toma um pau de lenha e o põe na metade do outro em forma de cruz, você os acende no meio. Assim é como os ímpios fazem suas fogueiras. Eu tenho feito esta classe de fornalha durante toda a noite. Simplesmente põe um pau de lenha em forma vertical e outro na horizontal e os empurra à medida que vão se queimando. Aqueles 2 paus formavam uma cruz, a Bíblia diz. 2 paus. A voz lhe disse: saia fora e consiga 2 cavacos. Ao mesmo tempo, ali na montanha, havia uma voz como que de trovão, que veio o profeta e lhe disse: vá até a cidade e eu tenho ordenado. Oh Deus, ambos estavam obedecendo. Algo estava acontecendo. Ambos estavam obedecendo. Se os pregadores pregam a palavra e o homem a recebe e a põe por obra, algo tem que acontecer. Se você é um pecador, você necessita ser salvo. E se encontra enfermo, você necessita ser curado.
pois Deus o tem prometido, se nós estamos certos de Deus. As certain as he's God, he has to keep his word. Tão certo como Ele é Deus, Ele tem que guardar sua palavra. Then the man must go to the city where I have the will. Certo? O mandamento era: vá à cidade porque eu tenho ordenado a uma mulher viúva. He is also the prophet. Uma visão dele ao profeta. They come walking. Ele começa a se ver caminhando. I don't know where he's going, don't make any difference. He's just obeying. Ele não sabe para onde se dirige e tampouco faz alguma diferença. Ele simplesmente está obedecendo. Where the sticks to be laid, but there's two sticks in the yard somewhere. Ela não sabia onde poderia encontrar a lenha, porém ali fora se encontravam os 2 paus de lenha. He starts off, goes out to the yard. Ela sai fora, olha ao seu redor e exclama: Look at that old house, the screams from the city, the night prowlers coming in, that, dragging along, dragging the water, and so forth. She looks down the street, she sees nothing, she finds one stick, there's the cross. oh, que calor! Ela podia ouvir o rebuliço da cidade, podia ouvir aquela gente licenciosa regressando, gritando, bebendo seus licores e fazendo todas essas coisas. Ela olhou ao longo da rua, sem ver nada, logo encontrou um pau, parte da cruz. Sacrifice, she gets another piece of stick, and when she picks up that, Sacrifício próprio. Ela encontrou outro pau, e quando pegou o segundo pau, oh, contrite deve haver sido. when he gets the door, A morte achando-se a morta. God had to eat one little piece of all, and it is die. A única coisa que o separava da morte era aquele bocado de bolo. All of it. Sometimes happiness is blue that we hear like. Isso era tudo, porém, em algumas ocasiões, é exatamente em meio da tristeza é que podemos ouvir a voz. Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos por de pé, irmãos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, ao abrirmos esse trabalho com a sua graça, através da sua vontade, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez nesta noite, com a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, através dos hinos que serão cantados e da palavra que será trazida. Pedimos que o Senhor tome o controle, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Mas quando Tu está na frente, liderando, tomando as decisões, a igreja do Senhor marcha e prospera. E cremos que podemos e iremos sair daqui melhor do que quando entramos, cheio da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe e nos ajude. Amém. Eu pedi para o Moinho tirar os hinos para nós. Podeis assentar-nos. Boa noite, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos cantar Sublime Graça. Início a estes cânticos. Sublime graça do Encha-me com teu Espírito. Eu anotei só por nome, não anotei aqui para mim. 363. Glória a Deus. Encha-me com teu Espírito e com a vida eterna, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda a luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça toma este peregrino e às alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia, redimido até o tempo se cumprir, por amor e também misericórdia, tua humildade em mim quero sentir. Ante ao Deus de julgamento venho a responder pelos atos cometidos, por cada palavra que falei, pela graça aqui estou redimido. Esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando
uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente a Cristo possam ver. Aleluia, graças a Deus. Hora de partir, né? 367? 367, hora de partir. Esse hino, o autor desse hino foi muito meu amigo, saudoso irmão Oswaldo, graças a Deus. Esse 367, aleluia. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Graças a Deus. Qual irmão Mateus agora?
364. Obrigado, irmão Mateus, está me ajudando muito. Cena da Cruz, 364. Glória a Deus. Eu sei que Jesus me ama, a certeza bem tenho, provou que ali no Gólgota. Me ajude aí, irmão. Jesus tinha expirado, viu-se um brado de dor, está tudo consumado. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes na luta fico meditando, na cena da cruz eu vou me firmando. A terra toda tremeu, o mundo foi abalado, até os que estavam mortos foram ressuscitados. O mundo não compreendeu o santo e o novo dia. Esse era o Filho de Deus, que na cruz foi imolado. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes na luta fico meditando, na cena da cruz eu vou me afirmando. Ficou 3 dias na terra, mas logo ressuscitou, subiu ao céu triunfante e as nossas culpas levou. Agora vamos lutar, olhando só para Jesus. Que bom se todos olhassem para aquela cena da cruz. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes na luta fico meditando, na cena da cruz eu vou me firmando. Graças a Deus. Vamos ao toque de somente crer. Vamos tirar as ofertas primeiro. Aí o pastor Tiago vai trazer a palavra de Deus para nós. Graças a Deus. Aleluia. Somente crer, tudo é possível. Somente crer.
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor, como estamos agradecidos em poder ler essa tua Bíblia, ler esta passagem, sabendo que tu nos elegeu, sabendo que tu nos predestinou e sabendo que o Senhor nos colocou em lugares celestiais. Pai, eu creio que este é um desses lugares celestiais. O Senhor, pela tua graça, Pai, não pelo nosso entendimento, não pela nossa arrogância, muito menos pelos nossos pensamentos, mas pelo seu amor e sua graça, possa nos tomar nesta noite, em humildade, em simplicidade, e nos abençoar. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos, crendo que o Senhor tem nos concedido aquilo que precisamos. Amém. Podeis nos assentar, irmãos. Como eu disse, sempre digo, o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Estava pensando ali como é que Deus faz as coisas e por que as coisas acontecem em nosso meio. Então eu estava lendo aqui a mensagem, Deus ocultando-se em simplicidade, e o Mourana veio dizendo: tudo tem um propósito de Deus. E essa escritura me veio no coração falando da eleição de Deus e falando da predestinação de Deus. Você sabe, irmão, às vezes é uma escritura bastante batida entre nós da mensagem, mas às vezes não damos o devido valor, porque isso nos diz aonde nós estamos agora, e isso eu digo que nos conforta, porque, irmão, como uma pessoa pode crer em Deus sendo onisciente? Isso todo mundo fala. Em Deus sendo onipresente e onipotente, e não crer na eleição e nem na predestinação de Deus. É uma contrariedade isto. Ela crê na onisciência de Deus e não crê na eleição de Deus. Muitos leem, ou melhor dizendo, não leem essa passagem, porque como é que vai explicar isso? Tem coisas que a gente, apesar que isso, depois que Deus te abre os olhos,
Isso aqui para nós fica fácil de explicar e entender, mas tem coisas que a gente não vai conseguir explicar a Deus. Você tem que entender que o que tem acontecido na sua vida, ou conosco, ou situações de. A gente fica perguntando: por que será isso aconteceu? Meu Deus do céu. Aí lembre-se: tudo tem um propósito. Deus tem que nos talhar um pouquinho mais. A verdade é o seguinte, irmão: ou você se separa do mundo, ou você se separa de Deus. De todo modo, você tem que ter uma separação. Não tem como andar. O profeta vai falar aqui de separar do pecado. Mas é impossível você se separar do pecado sem se aproximar de Deus. E é impossível você se aproximar do pecado sem se separar de Deus. Certas coisas que Deus faz em nossa vida para nos mudar, para nos mostrar, né, o que lá na frente tem algo além disso. Eu gostaria de ler mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, parágrafo 391. Mas é esta aqui, que tem todas junto. Às vezes a gente tem aquela separada de banheiro, e o irmão às vezes não vai bater com o parágrafo, né? Parágrafo 391. Esqueci de pegar o marcador aqui. O profeta vem e diz assim: tudo é com um propósito. Vocês estão reunidos aqui esta manhã, vamos dizer esta noite, com um propósito. Eu como na sua casa, ele fala de Charlie, Nelly, a irmã cozinhou para mim com um propósito. Tudo é com um propósito. Esta igreja está edificada com um propósito. Não há nada sem propósito e sem causa. Então, já por esse parágrafo, às vezes eu começo a falar: meu Deus do céu, a gente tem que pedir perdão toda hora, todo minuto. Porque como humano, irmão, é difícil a gente não reclamar de algo. As coisas estão maçantes há tanto tempo, a coisa não se resolve, parece que não vai para frente. Mas lembre-se, tem um propósito. Deus está te moldando com aquilo. Deus está te talhando com aquilo. Enquanto ele não achar, ou ele não viu que aquilo é o suficiente para nos mudar, ele vai deixar a coisa do jeito que está. Mas lembre-se que o apóstolo vem e fala que todas as coisas, não, e quando ele diz todas as coisas, se nós cremos na palavra de Deus, é toda, é tudo. Até aquilo que não ficou bom para nós, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que são chamados pelo seu decreto. Tudo tem que contribuir. A prisão de José contribuiu para ele. Foi o caminho que Deus proveu. Quem sabe sem aquela prisão, ele não poderia ter o caminho encurtado para chegar ali diante do faraó. Porque precisou estar preso por um período de tempo para chegar ali às reclamações do copeiro, para chegar ali às reclamações do sonho dele, para ele conhecer aquele que estava na carceragem.
como diz, né, expressar o seu dom para eles conhecer. E quando o rei, o faraó, teve aquele sonho no braço, olha, tem um ali, está lá na prisão. Onde que ele está? Está lá na prisão, mas ele tem um dom de discernir as coisas. Ele discerne os sonhos, os pensamentos. Os teus magos não deram atenção para ele, não deram conta de resolver isso, discernir isso, mas tem um profeta lá que dá. Mas aonde é que ele está? Está lá na prisão. Chama ele. Conta o seu sonho. E José quieto e o outro sonho, sem saber de nada. Mas quem sabe se não tivesse passado pela prisão, ele não teria esta oportunidade. Se Davi não fosse desprezado, eu vou dizer isso, desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Você diz isso, a Escritura diz isso? Bom, eu deduzo que sim. Porque se você pegar Davi, lá quando o profeta Samuel chegou lá, ele apresentou, Samuel queria ver os filhos de Jessé. Jessé sabia que era para ungir, para ser o próximo rei, mas ele apresentou todos os filhos. E Samuel dizendo, não tem mais? Não tem, mas é um menino. Está lá, ele fica cuidando das ovelhas. Nem o pai dele, nem a família dele acreditava muito em Davi. Mas era esse. Era esse que Deus tinha escolhido. E que bom, né? Ele cuidava de ovelhas. Deus, ele cuida de ovelhas. E quando se Davi não tivesse enfrentado ali com as ovelhas sozinho, não tivesse enfrentado o urso e o leão, talvez ele não teria a mesma convicção quando ele encontrou um Golias. Você sabe que eu acho que a maior dificuldade de Davi não foi enfrentar Golias. A maior dificuldade de Davi foi a persistência para convencer o rei Saul a deixá-lo ir e enfrentar Golias. Porque a Bíblia diz que ele era um moço ruivo, o profeta fala raquete, talvez parecido com o marido, ele diz, o profeta chega a falar isso, uma Sansão. Então Davi, quando ele viu aquele filisteu hostilizando o povo de Deus, ele viu o exército de Deus vivo, ele não teve dúvida assim. Como é que um incircunciso desse vem e insulta o exército do Deus vivo? Ele não teve dúvida, mas o Deus que me livrou da garra do urso, o Deus que me livrou do leão, ele pode me livrar desse aqui. Esse não é problema, mas ele precisou passar por essa experiência. Eu creio que a maior dificuldade, a maior pressão não foi, ele não tinha dúvida em enfrentar Golias. A maior dificuldade dele foi convencer o povo e Saul deixar enfrentar Golias. Porque para ele não daria conta. Como é que o menino pode? Mas tem coisas que Deus faz com propósito, permite. Então, tudo que passamos e nos desagradou, tenha certeza disso. Tem a mão de Deus nisso. Tem a mão de Deus nisso. Mas não ficou bom. Mas por que causar esse mal-estar? Lembre-se, tem a mão de Deus nisso. O Brother Bay nos ensina e diz assim: ainda que o homem tome a vontade permissível de Deus, Deus usará isso para chegar à sua vontade perfeita. Na mensagem O Manto Usado, ele fala assim: eu seria, se eu não me engano, é a mensagem O Manto Usado, um homem desanimado. Ele diz, não lembro se é nesta manhã ou nesta tarde, se eu não crescer na eleição de Deus.
se eu não cresce no propósito de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos chateados, e às vezes quem sabe desanimar, mas lembre-se, desânimo, pessoas desanimadas são para aqueles que não creem no propósito de Deus. Você crê no propósito de Deus. O propósito de Deus foi redimir os seus filhos, foi reconciliar os seus filhos. O propósito dele é você chegar no fim do caminho e chegar ali aonde te destinou para a vida eterna. Então não precisamos desanimar. Ele diz: tomemos uma simples gota. E ele, como é de tinta, consegue me ouvir? Tomemos uma simples gota de tinta e olhemos para ela. O que ela é? Uma gota de tinta. De onde veio? Muito bem. Tomemos esta gota de tinta agora. Ela é, digamos que seja uma tinta preta. Agora essa tinta tem um propósito. Ela pode escrever meu perdão para sair de uma penitenciária. Ela pode escrever meu perdão de uma cela de morte, não é mesmo? Ela pode escrever João 3,16 e salvar minha alma por crer nisto. Está certo? Ou pode assinar minha sentença de morte. Está vendo? Ela pode me condenar no tribunal. Tem um propósito para ela. Esta Bíblia tem um propósito para ela. Deus deixou aqui tudo para nós seguirmos. Esta mesma Bíblia, esta mesma palavra que nós estamos lendo, estamos, vamos dizer, comentando sobre ela. Ela pode salvar a sua vida, mas lembre-se, ela também pode condenar a sua vida. Não adianta a gente vir com aquilo que a gente pensa que é certo. Não adianta a gente criar a sociedade, criar uma situação de algo que fica certo. Quando Deus vir, Ele vai nos condenar, ou Ele vai nos absorver de acordo com a sua palavra. Essa mesma Bíblia, Ele vai perguntar: não é por que você deixou de me seguir? Porque o fulano de tal fez isso, porque as igrejas fez isso. Ele vai perguntar: mas o que é que você fez a respeito da minha palavra? O que é que você fez a respeito do meu caminho? Diante disso nós não teremos desculpa, irmão. Como eu disse, aí o profeta me fala: bem, consideremos esse pouco de tinta e vejamos de onde ele vem. E ele começa a estrinchar a coisa. Ele é tinta, ele foi feito componente químico, assim por diante, até se tornar em tinta. Juntou um elemento químico, juntou outro, formou-se tinta. E ela é preta. Se você derramar na roupa, ela manchará. Mas nós fabricamos um produto chamado cloro. Vocês, mulheres, usam cloro. Cloro. Bem, eu pego aquela gota de tinta e deixo cair o cloro. Agora, o que acontece com a tinta? Estão vendo? Porque o cloro foi fabricado, inventado e juntaram componentes químicos que irão decompor aquela tinta de tal modo que não se poderá mais encontrá-la. Agora, parte do cloro é água. A água é feita de H2O, que é hidrogênio e oxigênio. Os ambos são explosivos. O profeta começa a repetir: a tinta é feita da água, a água da H2O, oxigênio e hidrogênio. Ambos são componentes químicos explosivos, perigosos. Mas quando se juntam os dois, se torna água. Mas separa, você tem hidrogênio e oxigênio, e assim continua voltando. Ele está dizendo o seguinte: olha, tudo tem um princípio, mas tudo vai dar no Criador. Tá, mas aí depois que vem isso aqui foi. Agora, pode haver químico sentado aqui.
fala, deixa eu explicar do meu jeito. Assim, talvez eu não consiga explicar conforme o que, mas eu quero que você entenda isso. Ele diz: veja, derrama essa gota de tinta, um pouco de cloro. O que acontece? Imediatamente a mancha preta desaparece. Você não conseguiria encontrá-la de novo se tivesse de fazê-lo, desapareceu. Você nunca mais a verá. O que aconteceu? Agora você não vê nada emergir dela. Você não vê por quê? Porque ela foi decomposta. Agora a ciência diria: ela retornou aos seus ácidos originais. De onde vieram os ácidos? Está vendo? Você diz: eles vêm de certas coisas. Muito bem, da onde vêm essas coisas? Agora ele diz: isso tudo vai chegar no Criador. Vai chegar à conclusão que teve que ter um Criador para essas coisas. E ele usa que você não está sentado aqui por acaso. Eu não estou segurando até o meio-dia ou a meia ou 1 hora por acaso. Os passos dos justos são confirmados pelo Senhor. Amém. Está vendo? Há alguma razão para isto. Há alguma razão para você crer. Há alguma razão para você não crer ou não crer. Do mesmo modo como essa tinta. Bom, eu sempre digo, tem hora que a gente tem que se acalmar. A gente fica, mas por quê? Por quê? Se acalma. O Umbrano usava uma frase para Filipão, dizia: Billy, Deus sabe melhor. Saia com isso essa noite. Deus sabe melhor. Não se agite. Não precisa se agitar. Quando aquele discípulo se agitar, Jesus olhou para eles e falou: ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Mas essa palavra, até quando estarei convosco, talvez causasse um pouco de desespero. Falou: mas eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair deste mundo. E isso causou desespero em Moisés. Quando Deus disse: eu não vou mais adiante do povo. Aquilo causou desespero em Moisés. Talvez tenha causado desespero em discípulos. Mas logo veio a consolação. Deus dizendo para Moisés: irá a minha presença diante de ti, para que descanse. Você está entendendo? Se Deus está presente, a gente aprendeu aqui. Tudo tem um propósito. Se Deus está no assunto, descanse. Descanse. Aquela história que o pastor Joaquim conta, de que eles se perderam no barco à noite, não viu nada, e daí ele veio: eu quero saber da onde veio o anjo do Senhor. E logo veio o resgate. O Moreno fala: eu não sei como ele faz isso, mas toda vez que eu estou cercado, ele abre o caminho e tudo sai bem. Mostre. Agora ele vem e diz assim: então ele vai trazendo o exemplo da tinta, e a tinta vai dissolvendo, e foi, e vira no ar, tudo. Agora ele diz: agora, quando o homem, antes de pecar, estamos encerrando, mas não percam isto. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e cruzou o grande abismo, e se colocou na morte. Deste lado ele partiu. Não há caminho de volta exatamente, não há como ele voltar. Mas então, quando ele fez isso, Deus aceitou um substituto, o qual era um cordeiro, ou uma cabra, uma ovelha, ou algo assim, pelo sangue de Adão, pelo sangue do que Adão falou, ou Abel falou, do outro lado do abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus, ele é a descendência de Deus,
Ele é uma herança da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode ordenar que algo exista. Ora, Ele próprio é um Criador. Ele é a descendência de Deus. Mas quando Ele cruzou, Ele separou sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Ele está às mãos e o domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício, uma química do sangue, mas o sangue de touros e cabra não divorciava o pecado, somente cobria o pecado. Se tem uma mancha vermelha na mão e a cubro com branco, a mancha vermelha ainda está ali. Veja, ela ainda está ali, mas Deus enviou do céu um cloro para o pecado. Foi o sangue do seu próprio Filho. Ele não só cobriu o pecado, mas ele desfez o pecado. Ele voltou para o seu, vamos dizer assim, para o seu dono original. Voltou para Satanás. Assim como a química fez. Assim, quando nossos pecados confessados cai dentro do cloro de Deus, tem que encontrá-lo de novo. Quando se agite, eles vão apontar os nossos erros, eles vão apontar as nossas dificuldades, mas se você passou pelo sangue de Cristo e aquilo te cobriu, Deus, tenta encontrá-lo de novo. O corante do pecado volta pelos mediadores, e no decorrer do tempo, até que chega ao acusador Satanás e fica nele até o dia do juízo. Que acontece ao Filho? Ele entra em perfeito companheirismo com o Pai novamente. Irmão, tudo isso que nós temos passado está na eleição e na predestinação de Deus. Isso aqui vai para te aperfeiçoar. Isso aqui vai te amadurecer se você se acalmar e confiar em Deus. Porque lembre-se, a mesma coisa que te salva, ela te condena. Se você não se acalmar, aquilo pode ser um juízo, uma perdição para você. Mas se você confiar que Deus está nessa situação, não se incomodar mais com isso, isso servirá para chegar à perfeição. E o Moberana vem e fala assim: se Moisés, diante dos animais, do sangue de cabra, sangue de ovelha, pôde estender a vara, e a vara, e falar, haja mosca, e daqui a pouco ele saiu, não viram nada de mosca, depois se comiu uma mosca. Quando eles viraram as costas, quando se deram conta, o profeta fala assim: tem mais de 2 quilos de mosca por metro quadrado. Isso, ele estava debaixo de sangue de animais. Ele falou, haja rã, e aquilo houve rã, mais de 3 metros de altura, sobre sangue de animais. Imagine o que você não pode fazer diante sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo. Debaixo do sangue de Jesus, que não só encobre o pecado, mas tira o desejo de pecado, e a vida que estava no sangue vem sobre você. Da mesma forma que quando ele falou para Moisés: irá a minha presença diante de ti para que descanse, ele veio e fala para vocês: e eis que estou convosco. Aí ele vem e fala: pedireis o que quiser. Fala para esse monte se mover, fala para ele se lançar no mar. Isso vai acontecer. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Ele não está falando para você se agitar, ele está falando para nós ficar procurando coisas. Eu tenho uma resistência. A gente não tem que saber de tudo.
tem que opinar em tudo. A gente tem que confiar em Deus. Não tem que sair buscando coisa. O que a gente tem que fazer é confiar em Deus. Te ofenderam. Nos excluíram. Confiemos em Deus. Você está sob o sangue. E Ele diz que Ele não só estaria conosco, e aqui vem, Ele estaria em nós. Esse poder, ele fica em você. Esse poder estava na sepultura, ali com Eliseu. Esse poder unificador veio em você. Agora, irmão, repetindo as palavras do profeta, eu seria um homem desanimado. Eu seria um homem desconsolado se eu não cresce na eleição e na predestinação de Deus. Eu sei que Ele pôde me escolher antes da fundação do mundo, porque Ele sabia que quando essas escrituras se abrissem para você, você ia dizer sim. Ele sabia que quando você ouvisse o grito, sai dela, povo meu, você ia atender. O Mobrana disse que quando aquele jovem rico chegou em Jesus, Jesus começou a olhar diante dele e começou a olhar lá atrás, começou a procurar ele lá na eternidade e viu que ele não tinha representação lá, mas mesmo assim ele fez a proposta dele. Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue, e terá lugar no reino do céu. Aqui entristeceu. Agora eu digo assim, para Zaqueu, ele olhou na eternidade, viu, falou, vem, eu vou para casa. Ele não precisou falar para Zaqueu vender. Ele diz, Zaqueu, quando começou a ouvir a palavra de Deus, ele já disse, eu vendo metade dos meus bens aos pobres. Eu, se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Não precisou ele falar, faz isso. Tinha uma eleição, tinha uma chamada. E o que me agrada nisso é que nós aprendemos o amor de Deus é provado pela sua eleição, porque Ele te elegeu. E através da eleição Ele te salvou. Ele te predestinou. Irmãos, nós vamos inclinar nossas cabeças. Deus sabe por que nós estamos falando disso. Eu espero que aquilo que a gente não pôde falar, Deus coloque isso em nossos corações. Talvez a gente não consegue se expressar, mas é uma hora que nós precisamos manter em oração e se acalmar e confiar em Deus. Se nós estamos vendo muitas outras coisas, vendo muita coisa fora, nós estamos vendo menos coisas de Deus. Estamos procurando muitas coisas fora da palavra, nós estamos procurando menos as coisas de Deus. Se falando mais com as pessoas, falando menos com Deus. A gente tem que começar a inverter essas coisas. Os filhos de Deus têm que começar a ver isso. Não tem como, irmão, uma igreja confiada em Deus, não tem como ela titubear. Quando você pensar que, quando o inimigo pensar que está levando ela por um caminho errado, aquilo que está lá dentro, a eleição que está lá dentro, fala mais alto. Aquilo grita, e você não sabe porquê, mas fala, eu não creio nisso. Eu não sei porquê, mas isso não combinou comigo. E as coisas que nós não cremos, nós ignoramos. Nós não vamos atrás, nós ignoramos. E buscamos. A Bíblia diz, buscai ao Senhor
onde se pode achar. A Bíblia diz: acheguei-vos a Ele e Ele se achegará a vós. Lembre disso, irmão. Você pode ter certeza, esse companheirismo com Deus dará sede das pessoas para ter o mesmo companheirismo. Mas para isso nós precisamos ter esse companheirismo com Deus. Nós vamos inclinar a nossa cabeça. Eu vi que o irmão pastor Luiz Cobros, acho que é Cobros, ele pediu para orar por uma irmã que teve um infarto lá na igreja dele. Nós vamos botar em oração. Nós vamos colocar em oração desde já o encontro nacional, mês que vem. E também agora os trabalhos, né, sábado ali em Canoinho, domingo aqui. Coloque em oração, se tiver um pedido de oração, você coloque. Faça como o Umbrella falou. Não vamos colocar apenas por um costume. Ele diz assim: quando você coloca alguém, eu acho a mensagem do vídeo, coloca alguém no teu coração. Aquela pessoa que se afastou, aquela pessoa que te largou. Ele diz: coloque ele no teu coração. Entre em oração com ele. Você tão logo verá ele retornar para o caminho. Vamos fazer isso desta maneira. O poder de Deus vai agir nesta hora. Aqueles que podem se ajoelhar, fiquem à vontade. Aqueles que não podem, vão sentados. Senhor, eu sei, ó Pai, que talvez alguns não compreenderam o que nós estamos dizendo. Eu sei disso. Mas o Senhor sabe o que está em meu coração, ó Pai. Tem coisa que a gente não pode falar claramente, mas o Senhor pode colocar isso na mente e no coração dos seus eleitos. Porque a Bíblia diz: os eleitos não serão enganados. Se possível fora, mas não é possível. Eu agradeço por isso, Pai. Tem hora que nós temos que entender que nós temos que confiar em nossos chamados. Senhor, o crente tem como entender que ele tem que confiar na sua eleição. Saber que não foi ele, ó Deus, que escolheu, mas foi o Senhor que escolheu isto. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a nos calarmos diante de certas situações e esperar no Senhor. Moisés apenas esperou quando aqueles magos, aqueles falsos profetas o desafiaram fazendo a mesma coisa que ele fez. Mas logo o poder de Deus se manifestou e aí ele saiu vitorioso. Oh Deus, que nós possamos entender isto nesta noite. Há um propósito para nós estarmos aqui, meu Deus. Há um propósito para o teu povo de Deus. Ajuda-nos nesta hora a não titubearmos na fé, que nós possamos sentir o Senhor, ó Pai, e agir. Ajuda-nos nesta hora. Traz aqueles que têm que ser trazidos, ó Pai. Os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos inimigos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, acalma-nos, ó Pai. Tira-nos dessa depressão. Tira-nos mais nervosismo. Tira essa angústia, Pai, de nós. O teu povo possa se sentir fortalecido no Senhor. Eu sei que não é fácil, Pai. Eu sei que o hipócrita vai dizer isso. Ah, você não vai ter preocupação. Como humano, nós não damos conta, Pai. Mas
nós estamos aqui porque nós não damos conta mesmo. É a tua graça que tem nos sustentado e tem nos direcionado no caminho. Eu lembro agora, ó Deus, dos enfermos. Eu lembro daquela irmã que infartou ali. Eu lembro, ó Pai, de cada necessidade. O Senhor possa entrar em cena. Em nome de Jesus Cristo, essa pequena congregação possa sentir o derramamento do teu poder. Ó Deus, há um propósito nisto. Ajuda o teu povo nesta hora. Que as coisas não são por emoção. É bom se emocionar, é bom se alegrar, é bom sentir arrepio, Pai. Nós precisamos disso, tem hora. Mas tem hora que nós precisamos refletir aonde nós estamos. Tem hora que nós precisamos entender o teu propósito e aceitar. Senhor, fala conosco. Fala com cada filho. Em nome de Jesus Cristo, direciona-nos para a sua palavra. Desejar, ó Deus, nós oramos pelo encontro de pastores agora, que teremos no começo do mês que vem. Oramos, ó Pai, pela viagem dos irmãos. Que o Senhor livra de cada perigo, o Senhor dê condições aos pastores, àqueles que desejam ir. Abre o caminho, ó Pai. As coisas parecem que às vezes se fecham diante de nós. Nós não temos para onde sair. Mas nesta hora a tua mão entra em cena, Senhor. Unja-nos, ó Deus. Não retire o teu espírito desse pequeno lugar. Não retire o teu espírito dos nossos pobres corações. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, fala conosco nesta hora. Fala com as nossos lares. Os nossos lares, Pai, possam sentir aquela atmosfera tranquila. Ó Deus, porque aonde Jesus entra, as coisas se acalmam, as coisas se acertam, o espírito de morte corre. Deus, dai-nos essa tranquilidade nesta hora. Dai-nos essa firmeza, ó Deus. O Senhor não precisa de muitas coisas para fazer a obra. O Senhor, que se o Senhor quisesse, o Senhor tinha destruído o Egito apenas com mosquitos. O Senhor chamou aquelas moscas e eles não conseguiam nem andar. O Senhor veio com esse tempo aqui, nessa nação, e derramou, Pai, essa dengue, chikungunya, doenças transmitidas por apenas mosquitos. O homem acha que é poderoso por ter a bomba atômica. Mas ele não sabe quando o Senhor quer, o Senhor destrói esse mundo apenas com mosquito, com mosca. O homem acha que é poderoso por ter aviões supersônicos. Oh, o homem não conhece a sua fragilidade. Mas aqui é um povinho que não tem nada, mas confia no Deus que permitiu o homem criar todas as coisas, que deu sabedoria ao homem para fazer essas coisas. Oh Deus, entra na batalha agora, nessa hora, por este irmão. Dê aquilo que necessita. Nós intercedemos nesta hora. Aquela libertação, ó Pai, que faz tempo que este homem, este irmão está tentando e não consegue. Oh, mas Jesus chegou naquela hora. Aquele menino desde a mocidade. O outro tinha uma legião, ninguém queria, morava nas cavernas. Mas Jesus chegou. Oh, como que as pessoas possam entender, Jesus chegou nesta hora.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma-nos pelas suas mãos agora. Ajuda-nos nesta hora. Fortaleça-nos pelo seu poder. Nós te agradecemos. Amém. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Se você crê, então, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos nos despedir. Você vai para o seu lar, crendo nisso. A tua eleição te colocou aqui. A tua predestinação. Essa situação talvez estejamos passando. Há um propósito de Deus nisso. Deus não vai explicar muitas coisas para nós. Ele não explicou para Moisés, ele não avisou Moisés que ia ser resistido. Ele não explicou para os discípulos que teriam que passar por certas situações. Mas ele prometeu que ele estaria ali com eles diante dessas situações. Vai descansar nisso. Não se agite mais. Não se agite mais. Sai procurando coisas que não agradam a Deus. Está na hora de nós começarmos a usar esse tempo. Se a pessoa em dizimar o seu tempo para Ele também, em dizimar dinheiro, perto, o nosso tempo. Então está na hora de nós começarmos a usar esse tempo para se firmar nas coisas de Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque era um tipo de quem? A noiva? Arrebatada? Nós estamos em qual hora? Em qual hora? O arrebatamento. Enoque andou com Deus e um dia não sei mais. Se você crê na sua eleição, você tem que entender, está na hora de nós andarmos com Deus. Porque um dia o mundo não vai nos ver mais. Você pode ter certeza. Ninguém viu Enoque. E Enoque andou com Deus. Lembre-se disso. Pessoa ao outro. Bom, Vitor, antes o senhor veio orar, despedir a oração. E domingo eu não vou estar aqui. Pois o Vitor vai pregar. Não na reverência. Deus vai operar no meu nome. Lembre-se disso. Inclinemos nossas mãos. Senhor e eterno Deus, nós somos gratos
por mais esse bom tempo que o Senhor nos proporcionou. O Senhor nos guarde, Pai. Guarde em nosso coração essas palavras que provêm de Ti, Pai. Que nós podemos levar isso, Pai, para nossos lares, para os nossos afazeres, para os nossos guias que nós teremos, Pai. Está tudo nas Suas mãos. Entregamos tudo e descansamos nas mãos de Cristo. É na palavra que nós confiamos. Que o Senhor, Pai, nos leve para os nossos lares, nos guardando e nos livrando de todo mal e de todo perigo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco hoje e sempre. Amém. Senhor, e até domingo, se Deus nos permitir.